No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre gestão do conhecimento. Mostrei também algumas práticas e técnicas, mas se ficou alguma dúvida, não tem problema. Deixa aí nos comentários, porque eu vou voltar nesse assunto mais à frente. Então vamos ao vídeo. Eu preparei uma pequena apresentação e coloquei nela aqui logo de cara a nossa pauta. O que a gente vai falar? Falar de orientação ao objeto, vamos falar sobre alguns pilares da orientação ao objeto, vamos falar de código procedural versus código OO, né? Vamos falar sobre TDD, vamos falar de princípio SOLID, vamos falar de boas práticas e code smells, que são aqueles pontos que tem problema no código, se você vê aquilo ali, você sabe que aquele é um ponto possível de problema, tá? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu gostaria de deixar claro algumas coisas que eu acho importante todo desenvolvedor ter em mente, tá? E isso eu aprendi ao longo da minha carreira, juntando um pouco com o período que eu empreendi, que eu criei um produto. Então isso me ensinou muita coisa, tá? Isso não é uma regra, tá? Não é uma regra, são coisas que eu aprendi, que eu procuro levar para dentro dos produtos e das empresas que eu trabalho, tá? Então vamos lá, qual seria o nosso primeiro disclaimer? Código de produção não é um lugar para experimentar. Se você não está confortável com uma biblioteca, você começou a aprender aquilo ali, ou você começou a estudar sobre design patterns e quer aplicar lá no código de produção da sua empresa, primeiro você deveria estudar um pouquinho mais a fundo aquilo, antes de sair aplicando. Você pode quebrar uma aplicação, colocar um bug em produção, ir por um caminho muito ruim que vai prejudicar o produto como um todo lá na frente. Então você precisa pensar nisso. Antes de você colocar alguma coisa em produção, em código produtivo, primeiro entenda quais os aspectos que aquilo ali pode influenciar. Tá? Se vai afetar a performance, esse tipo de coisa é importante se balizar. Não saia colocando as coisas no código de produção, pois você pode, além de deixar um bug lá na frente, que é o pior cenário de todos, vocês vão entender por quê já já, vocês podem também complicar mais o projeto, dificultar a manutenção dele, a evolução. Então, pensar bem antes de colocar, antes de tentar experimentar código em produção. A dica é, crie um projetinho pequeno para você treinar. A gente faz muito isso dentro do Projeto Matrix, a gente dá desafios contextualizados. Então, o participante pega um cenário e aplica o que ele está aprendendo naquele cenário. Então, ele vai entender a aplicabilidade daquela técnica ou daquele framework, daquela lib, o que seja, ele vai aprender exatamente naquele escopo, num escopo reduzido, com uma lógica de negócio bem pequena, bem fácil de entender, e ele vai poder focar só na biblioteca que ele está aprendendo, ou no framework, enfim. Tá? É importante ter isso em mente, muito importante. Procure equilibrar as expectativas, né? No caso, as nossas expectativas. Por quê? Às vezes a gente quer fazer uma coisa muito rebuscada e a gente perde tempo, e tempo é dinheiro. Se você fosse o desenvolvedor, na verdade, se você fosse a pessoa que vai pagar pelo desenvolvimento de alguma coisa, você gostaria que aquela pessoa seguisse aquele caminho, fosse por um caminho muito mais rebuscado, muito mais complexo, quando o que você precisava naquele momento era algo objetivo? Você seguiria por esse caminho? Pensa bem nisso. Se você fosse a pessoa que desse o dinheiro, tivesse com a grana para investir. E isso eu aprendi quando estava empreendendo. Então eu tive que lidar muito com esse conflito de fazer uma solução excelente, sendo que aquele problema ele não necessitava de uma solução excelente. Ele só precisava de um código que funcionasse, porque eu precisava ser rápido, tá? Então é importante saber pesar essas situações. Não odeie o código, tá? Ele pode ter sido escrito por você mesmo. Então, quando você se deparar com um código muito ruim, ao invés de você odiar aquele código, odiar a pessoa que fez,
Primeiro, toma cuidado que pode ter sido você mesmo que escreveu no passado. Tá? Primeiro ponto. O segundo é que você não sabe sobre quais níveis de estresse, de pressão, tá? E capacidade técnica, tudo, aquela pessoa escreveu quando fez aquele código. Tá? Então, assim, você não sabe. Quando ela pensou aquela solução, você não sabe o que se passava, qual era o cenário da empresa, qual era o cenário da vida daquela pessoa. Você não sabe. Então, tenta entender o que está acontecendo ali, antes de sair criticando. E, claro, refatorações são bem-vindas. Você poder mudar o código não tem problema nenhum. Mas, antes, tenta dar uma olhada, tenta entender um pouco, ter um pouco mais de empatia. E aí tem uma frase que eu gosto de falar bastante, que jabuti não sobe em árvore. Se ele está lá foi porque alguém colocou. Então, se você se depara num código e aquele código você não faz a menor ideia do motivo que alguém colocou determinado trecho de código ali, cara, você simplesmente procura se informar. Geralmente esses códigos vocês veem com algum comentário, alguma coisa desse tipo. Se não tem comentário, não tem nada, você está desconfiado que aquilo ali não serve para nada, primeiro procura ver com a galera que está há mais tempo no time, que conhece mais o produto, para ver por que aquilo está ali. Porque você pode tirar e pode causar um bug bizarro no sistema. Sim, tem esse problema, os efeitos colaterais. E você escrever um bom código sobre as boas práticas de O, usando os princípios SOLID e tudo mais, né, aplicando design patterns, eles te guiam a um design que você não vai ver tantos jabutis no código, tá? E por último, não menos importante, pratique uma atividade física, tá? É importantíssimo vocês se exercitarem para poder manter a sanidade dentro desse mercado que demanda bastante do nosso intelecto. A gente tem que estudar bastante. Então, a gente precisa cuidar da nossa máquina, do nosso corpo. Então, a gente tem que estudar e tem que praticar exercício também. E o que motiva tudo isso, tudo que eu estou falando? Mudança. Todas essas siglas que a gente vê, TDD, Refactory, Design Partner, Solid, tudo isso tem uma única ligação: mudança. A gente tem que estar focado em deixar que as mudanças aconteçam no software de uma maneira mais lisa, mais tranquila, tá? Sem tantas dores de cabeça, sem tantas dificuldades de mudar um código, tá? É por isso que a gente tem todas essas práticas. Tudo é para resolver um problema, que é a mudança. E por que isso é importante? Bom, vamos ver esse gráfico. Quanto custa mudar um software em cada fase que um software tem até ser construído? Quando você começa a fazer, o custo é baixíssimo, tá? Conforme você vai avançando nas fases, até chegar à fase de produção, o custo ele aumenta exponencialmente. É muito, mas muito mais problemático fazer uma mudança depois que o código está em produção. Você ainda corre o risco de ter um bug ali no sistema, que aí o impacto é maior ainda. Você está impactando o produto, está impactando o cliente, você pode estar gerando um prejuízo para a companhia que você está trabalhando. Enfim, tem diversos cenários onde a mudança, se o código não estiver bem feito, não for bem planejado, a arquitetura pode te trazer um prejuízo enorme, tá? Então, por isso que a gente olha tanto essa mudança. Mas aí você pode se perguntar assim, beleza, então eu vou sair aplicando todos os padrões, todas as práticas, tudo no código. Não, não é por aí também, tá? A gente tem umas soluções que acabam se parecendo muito com isso. O desenvolvedor ou a equipe acaba aplicando um monte de padrão, né, só para seguir aquilo ali que está estudando, que tem a ver com aquele disclaimer 1, tá, de querer sair aplicando tudo que estuda em código de produção, e o resultado final é isso, algo que não atende o cliente. Está cheio de padrão para tudo quanto é lado e não atende o cliente. Tá? Então, qual seria uma abordagem um pouco melhor para evitar o Design Partner Driven Development? Você passar a primeiro sentir a dor para depois você fazer as modificações. E aí eu chamaria isso de Pain Driven Development. Então, primeiro sente a dor e depois vai buscar uma forma de resolver essa dor. Tá? E como é que a gente consegue
um bom design de projeto, um bom design de software, fazer o teu sistema ficar lindão, rodando liso. Como é que você faz isso? Bom, todo sistema, estou falando aqui orientado a objeto, tá, gente? Orientado a objeto. Mas as boas práticas, elas estão aí para qualquer paradigma. Então, na orientação a objeto, o que a gente tem num bom sistema? A gente tem os conceitos de OO, os conceitos básicos. Quais são? Abstração, encapsulamento, polimorfismo, herança, são os conceitos básicos. Você precisa ter isso aí, pelo menos, no teu sistema. No segundo patamar, a gente vem com os princípios. Então, encapsular o que muda com frequência, favorecer composição ao invés de herança, programar para interface, não para implementações, os princípios SOLID, que a gente vai falar mais para frente em detalhes, tá? E por último, os design patterns, tá? Porque os design patterns, eles não são simplesmente código, ele não te dá o código, tá? Eles te dão soluções para os problemas. Então, um padrão, ele não foi inventado simplesmente, ele foi descoberto. De tanto que as pessoas passaram por aquele cenário, elas viram que aquilo é um cenário comum e aí organizaram aquilo de uma forma estruturada e virou um padrão. Então, assim, se você tem um problema, determinado problema dentro do código é resolvido através de um padrão. É para isso que serve Design Patterns. Não é para você enfiar Design Patterns na aplicação inteira só porque você começou a estudar um desses livrinhos aqui muito bons que vocês vão conhecer depois. Tá? Então, assim, é uma abordagem que precisa ser dosada. Seu sistema não precisa de um monte de padrão. E você tem duas técnicas que te ajudam a construir tudo isso, que é TDD e o refactoring, as refatorações. Tá? Se TDD, vocês vão entender um pouco mais sobre o que é TDD, Test Driven Development. Você primeiro escreve o teste e depois esse teste vai moldando o seu código de produção. Com isso você consegue gerar um código muito mais enxuto que resolve exatamente o problema, quando você começa pelo teste. Porque aí é como você gostaria de usar aquilo ali que você está construindo, tá? Estou explicando bem por alto, depois a gente entra em mais detalhes sobre o que é TDD. Mas se você achar que TDD é difícil, porque é uma mudança de paradigma, você vai pensar de uma forma diferente nesse ponto. Você pode só pegar o T de teste, escreva teste unitário. Pelo menos você vai estar com o seu sistema coberto. Tá? Um sistema sem teste é um sistema difícil de gerir a mudança. E aí o que acontece? Você vai mudar num ponto, esse ponto que você mudou pode quebrar outro ponto. Tá? E aí entra toda essa pirâmide. Seu código não está bem feito, você não aplicou os princípios SOLID, não tem nenhum design partner para te ajudar em alguns cenários. Então, assim, você vai ter um código mais frágil. E não é isso que a gente está querendo. E no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o código procedural, tá? Que é o código que a gente acaba escrevendo muito quando está na faculdade, está aprendendo a programar, e é um código que você acredita que é mais fácil de escrever, tá? Você vai seguir if, else, um embaixo do outro, e aí uma coisa chama a outra, e você vai ver que quando o sistema vai crescendo, isso tende a complicar, tá? Então, no próximo vídeo, eu volto aqui para a gente falar um pouquinho sobre como identificar código procedural. Beleza? Meu nome é Jonathan Machado, sou mentor no Projeto Matrix. Te vejo no próximo vídeo. Fui!